Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui estamos, em mais uma rica e feliz oportunidade. Neste dia maravilhoso, dia belo, magnífico das nossas vidas, jornadas, caminhadas. Página do YouTube, se inscreva aqui na página. Deixe o seu like, ative as notificações em todas para receber futuros vídeos. Deixe também o seu comentário. Mais que não seja, boa tarde. Agradecer por esta oportunidade, não é? Aqui estamos, aqui estou eu mais uma vez. Há pouco fiz o vídeo da manhã, a desejar um bom dia a todos. Para que todos se encontrem bem nas nossas vidas, jornadas e caminhadas. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, sua Mãe, Nossa Senhora de Fátima, aqui em Portugal, Nossa Senhora da Aparecida, no Brasil, Maria, Mãe de Jesus, também com a presença dos nossos abnegados mensageiros de Deus, a presença nas vossas vidas, nos nossos lares, nas nossas jornadas, nas nossas caminhadas, para nos impulsionar, enfrentando a vossa vida, como ela se apresenta no momento, na altura, para nós não desanimarmos, para nós não desfalecermos, para nós não perdermos a nossa fé, coragem, na acreditação desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, que é esses mundos etéricos, onde habitam os nossos familiares, amigos e os nossos mentores, de onde de capela irradia sobre este planeta o grandioso Cimiromba de Deus, Mãe Yara, sobre nós muito amor, muita paz, muito carinho, conforto, Pai João de Enoque, Mãe Tildes, os nossos mentores, princesas doutrinárias, falanges missionárias, roupagens das mais variadas ordens, que emanam muito, muito amor por cada um de nós. Estamos num momento difícil da nossa vida? Poderá ser que sim. Estamos num momento bom? Poderá ser que sim. Porque todos nós, passamos momentos bons, momentos difíceis, momentos de alegria e momentos, às vezes, de alguma incerteza e agonia, mas do qual tudo serve para o nosso aprendizado, serve para a nossa evolução espiritual, porque Jesus Divino e Amado Mestre, que é o grande, é o caminheiro da vida eterna, não é? Como eu saudei tão euforicamente há pouco, não é? Jesus Divino e Amado Mestre, junto a todos vós, Jesus Divino e Amado Mestre preparou um dia lindo para todos nós. Mas nós às vezes é que buscamos sintonias e condições negativas, o que nos faz logo, automaticamente, mudar a direção, o percurso da nossa vida, da nossa mente, do nosso instinto. Então, esta é mais uma oportunidade para nós agradecermos, não é? Esta é mais uma oportunidade para nós agradecermos, para depois falar. Eu até escrevi aqui, o que era para falar, que é o desdobramento para atividades mediúnicas, desdobramento
para atividades mediúnicas. Então, vamos ler aqui um texto que pode ser aqui, onde se abriu. Olha, graças a Deus. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao seu grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhe são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria daqueles que o habitam, embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta. Pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base as matrizes mais salientes, dividi-los de modo como se segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos da expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos onde o bem subjuga o mal, mundos celestes ou divinos, habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem, abraços com tantas misérias. Graças a Deus. Graça tem continuação, não é? Mas não vale a pena. Graças a Deus. Pois é, porque esta terra onde nós estamos, nós sabemos que já trazemos uma grande herança, não é? E nós viemos a este mundo mesmo para resgatar as nossas dívidas, pagar as nossas dívidas, os nossos débitos, nos reajustarmos nas nossas famílias, com os nossos amigos, nos nossos empregos e até na própria doutrina. Templos do amanhecer. Dentro da própria doutrina. Cada um, todos os dias saem pessoas, todos os dias entram pessoas. Cada um sabe a melhor condição que lhe fará bem. Mas acima de tudo nós viemos a este mundo nos reajustarmos, pagar as nossas dívidas, evoluir espiritualmente perante Deus, não é perante o ser físico. Nós não viemos a este mundo para conseguir uma casa bonita, um marido bonito, uma esposa bonita, dinheiro no banco, julgar e ofender os outros. Não, nós viemos para melhorar a nossa individualidade, pagar as nossas dívidas do passado que, por não saber amar, atiramos para o mundo etérico algumas centenas de irmãozinhos, do qual são dívidas que nós. Por isso este mundo é de regeneração, é de pagamentos de dívidas.
enquanto nós tivermos um espírito no mundo etérico pedindo a sua cobrança, nós não seremos com certeza espíritos evoluídos. Não seremos. E para falar de desdobramento para atividades mediúnicas. Tenho que pôr os óculos, senão não vejo, não é? Pois é, isto é uma complicação, não é? Nós, físicos, achamos uma complicação a nossa vida, nós achamos uma complicação a nossa condição física. Muitas vezes os dias não se apresentam como nós queremos, desejamos, almejamos. De alguma forma aparece alguma coisa para nos tirar do sério. Pois é, mas nós temos esta faculdade, que é a faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica nos leva a condições um pouco além do físico, porque a nossa capacitação mediúnica nos dá a percepção, nos dá a condição de cruzar, ultrapassar esses portais, essas dimensões, na ajuda de quem quer que seja, às vezes até na nossa própria ajuda. Pois é. Desdobramento em atividades mediúnicas. Ora bem, todas as pessoas que se denominem espíritas ou não, mas indispensavelmente espiritualizadas, atuam em algum setor da vida essa que é física, humana, também na parte invisível, no mundo espiritual, no mundo etérico, onde habitam os nossos familiares e mentores. Pois é, porque enquanto o nosso corpo físico ou o nosso corpo da matéria, né, se recupera muitas vezes das atividades diárias mediúnicas, nós somos seres que vivemos e atuamos em simultâneo nas duas dimensões, nas duas esferas existenciais, ou seja, a física e a extrafísica, ou seja, a visível e a invisível, ou seja, no mundo físico e no mundo espiritual. Mas aqui é uma vivência intensamente, porque o lado de lá e o lado de cá da vida, não é? Porque lá também há vida. É bom não esquecer isso, é que lá a vida continua, a nossa vida continua do lado de lá. Lá tem vida e aqui tem vida. Então se diz que do lado de lá e do lado de cá da vida, não é? A partir dos vossos interesses e das vossas atividades, tem muitas tendências, não é? Muitas afinidades, afetos e desafetos, enquanto o nosso corpo físico, dorme. Todos nós sabemos que é a altura, como eu já tenho frisado, inclusivamente noutras alturas, não é? Noutros vídeos, é quando o nosso espírito se liberta da prisão, das algemas, das amarras.
Enquanto o nosso corpo físico dorme, o nosso espírito, ele se liberta, ele se desloca em seu perispírito, porque é onde está toda a essência, é o ADN do espírito, não é? Ele se desloca em seu perispírito para outras dimensões, para outros aposentos, vamos lá, outros locais, outras regiões próximas da sua habitação, do seu ambiente espiritual, aos quais se liga por afinidade, e como também para lugares muitas vezes específicos do mundo espiritual. Isto se processa de acordo com o nosso padrão energético vibratório. O nosso padrão energético vibratório, não é? Espiritual, que o caracteriza como uma criatura imortal, porque é imortal. Nós temos validade na matéria, na espiritualidade, no nosso espírito é imortal. Logo, assim, todos os seres humanos, todo ser físico, passam um tempo maior ou menor na vida, vamos lá falar assim, na vida extrafísica, no mundo espiritual, mesmo que cada um de vós desse lado não se lembrem, mesmo que nunca tenham lido ou estudado o assunto matéria espírita, acreditem ou não desse lado, o desdobramento, ele é uma possibilidade em nós anímica, própria dos seres encarnados. Pois é, a muitos seres físicos ocorre inclusivamente o fenómeno de um modo incompleto, porquê? Porque é com escassa lucidez, é fraca a lucidez, como se deixassem o corpo única e exclusivamente em repouso e ficassem por algum tempo na parte invisível, no mundo espiritual, em estado muitas vezes sonambólico, não é? De semi-lucidez, porque é como se ficassem ao sabor dos impulsos ou influências extracorpóreas. No caso dos médiuns, não é? No caso dos médiuns e de pessoas ligadas a atividades de intercâmbio espirituais, ou seja, que façam trabalhos mediúnicos, não é? Intercâmbios espirituais. Esse fenómeno pode ser um pouco facilitado pelo nosso entendimento, pela nossa abertura mental e psicológica, para que esse caso aconteça no caso dos espíritas, não é? No caso de nós, que sabemos as condições do espiritismo, dos médiuns, que sabemos detalhar cada detalhe, né? Cada detalhe dado acerca da vida no mundo espiritual, porque nós sabemos, vós sabem um pouco, conhecem um pouco
da vida no mundo espiritual, por livros, por transmissão de mensagens dos mentores, conversações às vezes na vossa mente, no vosso plexo, essas energias, enfim. Nós sabemos, quer queiramos, quer não, poderemos não estar dar a devida atenção, mas que nos chega a cada um de vós essas transmissões, chega do mundo espiritual. Porque médium é mesmo essa pessoa que tem faculdades mediúnicas, que tem a capacidade de interação com o mundo espiritual, com o mundo dos espíritos, com o mundo dos espíritos, não é? É por isso que nós somos médios. Logo do mundo espiritual. Pode ser um facilitador adicional. É por isso que não raras as vezes membros dos mais variados trabalhos, quando falo em trabalhos, é trabalhos mediúnicos, né? E outros participantes, né? E colaboradores de uma instituição, um grupo, um templo, uma casa espírita, um grupo espírita, se poderão encontrar durante o sono do corpo físico. Se poderão encontrar, porquê? Porque retomam ao local de trabalho mediúnico, que é o local de trabalho habitual, mediúnico, habitual, para prosseguirem em atividades mediúnicas, para estudos em comuns orientações mais diretas dos nossos mentores e amigos desencarnados, como encontros, reuniões para planejamentos de atividades e uma infinidade de mais coisas que podem acontecer na vida de um médium, condições felizes, não é? Aqui tem as duas situações e condições, felizes ou não. Tão felizes enquanto repousa o grandioso complexo do corpo físico ou orgânico, não é? Por exemplo, num desses episódios ocorridos por umas pessoas, não é, do nosso conhecimento, houve um interessante facto de alguns membros se encontrarem diante da entrada do templo, naturalmente, né, em desdobramento, mais ou menos lúcidos, embora eles não se lembrem, embora muitos não se lembrem, mas mais ou menos lúcidos, dependendo da condição de cada um. Naquela circunstância era uma oportunidade de dar seguimento às atividades mediúnicas. Pois é, prosseguindo no atendimento de espíritos recebidos durante as sessões e albergados provisoriamente nas dependências do templo ou até da casa espírita, não é? Até à sua transferência para ambientes apropriados a cada um dentro nas condições espirituais. Na espiritualidade. Pode ser para um plano melhor, um hospital, uma outra dimensão, uma colónia, enfim, por afinidade. Aqui tudo funciona por afinidade.
Por isso será dado a cada um na espiritualidade conforme o seu merecimento e a sua afinidade. Aos desencarnados, não é? Enfermos, necessitavam de alguns entendimentos a mais, e isso seria feito com mais facilidade pelos próprios médiuns, com certeza, devido àquela confiança carinhosa estabelecida inclusivamente no primeiro contacto pela mediunidade. Sobretudo, informamos, não é? Informamos os amigos informados pelos amigos espirituais, por meio de literatura disponível, não é? E pelas nossas experiências diárias que o perispírito o nosso perispírito do ser encarnado. Desta forma, o nosso perispírito, ele é mais denso, como todos sabem, não é? É mais denso por influência do nosso corpo material, do nosso corpo físico, do nosso corpo carnal, da nossa roupagem. Pois é. É por isso mais facilmente visível para os espíritos desencarnados do mundo espiritual, em situações ainda muito precárias. Quanto ao novo ambiente de vida, os encarnados em desdobramento davam desta forma continuidade ao atendimento aos enfermos espirituais e aos servidores da espiritualidade maior. Pois é, porque de seguida os encaminhando mais aliviados para hospitais, escolas, albergues, no mundo espiritual. No mundo espiritual, porque todos nós sabemos quando se vai fazer os nossos mentores. Há a mesa evangélica para aspirantes, há a mesa evangélica de centuriões, há a mesa evangélica das mais variadas formas, maneiras, condições, para os mais variados graus. Mas na mesa evangélica, os três comandantes, o comandante físico, não é? Sabe o que é que tem ali fisicamente. Acontece que o comandante físico é um comandante da mesa evangélica, são três comandantes da mesa evangélica, onde, inclusivamente, quando aquela mesa der início no mundo físico, no mundo espiritual, no etérico, nessa dimensão, estará sendo feita uma mesa exatamente idêntica àquela. Os três comandantes da mesa evangélica, Pai Zambu, Pai Zambuzinho e Pai João de Inoque, não deixam chegar a nenhum médium mais força do que aquela que pode suportar. Aqui é o mesmo. Nenhum espírito irá para um lugar que não deve. É conforme a sua necessidade, é conforme a sua projeção, é conforme a sua afinidade. O mesmo somos nós, físicos. Na mesa evangélica há espíritos potentes, fortes, inclusive qualquer espírito é forte. A mesa evangélica tem 3 lados, não é? 3 lados. Cada lado tem um significado, cada lado tem uma força, cada lado tem uma sintonia e harmonia, cada lado tem uma projeção.
Pois é. Mas os três lados, sendo feita uma mesa de aspirantes, virão aqueles irmãozinhos, não é? Que já ali estão, os três comandantes espirituais, não deixam passar por nenhum médium que seja superior à condição do médium. E a mesa de aspirantes, não é? É. Já a mesa de centuriões é outra condição, que são espíritos mais fortes, mais potentes, mais milenares. Bom, salve Deus. Mais fortes, pronto. Com outras condições. Porquê? Porque os três comandantes da mesa evangélica, Pai João de Enoque, Pai Zambu e Pai Zambuzinho, sabem a força de cada médium, sabem a sua condição e a sua projeção, sabem a sua afinidade. Pode ser centurião, mas naquele momento pode ter a força de um aspirante. Naquele momento pode estar com a força, com a capacidade de um aspirante. Logo, não irá passar lá um irmãozinho que faça inclusivamente algum estrago. Não, aqui não é para fazer estragos, é para trabalhar com amor, com fé e nos libertarmos do medo, porque o que aprisiona o médium muitas vezes é o medo, pois é. Então, logo esses nossos irmãozinhos são aliviados para hospitais, para escolas, para outras dimensões, para outros planos no mundo espiritual. Desse modo, pessoas recém-desencarnadas e ainda muito confusas, que eram introduzidas na vida extrafísica de modo gradual, respeitando-se o seu estado de alma, as suas concepções de vida, os seus limites de entendimento, enfim, entendimento sobre o mundo espiritual e o mundo físico, sobre a sua condição, as suas condições, as suas necessidades gerais, numa inegável manifestação de grandiosa misericórdia divina. Pois é, que sabe, a misericórdia divina, que sabe antecipadamente de todas as imperfeições e limitações de que cada um de nós é portador, mas também dos caminhos possíveis para o alívio dos tormentos decorrentes da morte, porque a morte é uma realidade. A morte é uma realidade. Jesus, divino e amado Mestre, disse: tendes que morrer para renascer de novo. Pois é, a morte realmente é uma realidade, mas é a morte da matéria, é a morte orgânica, é a morte da carne física, é a morte do corpo, é o largar da roupagem do meu espírito, largar esta roupagem, porque já não precisa dela. Chegou ao seu término, chegou ao fim, já não precisa dela. Então a morte existe. A morte existe para este corpo físico só, unicamente, porque o espírito é preparado por esses grandiosos mentores na preparação do desligamento do cordão de prata. Cordão de prata esse que liga, quando nós estamos
dormindo, sonhando, que estamos. Eu posso estar aqui em Portugal e sonhar que estou na América. Nunca lá fui. Mas o meu espírito vai à América. Porque o espírito não tem limites para chegar. Mas no primeiro sobressalto do corpo físico, o espírito regressa instantaneamente. Porquê? Porque está ligado com o cordão de prata ao corpo físico. Pois é. Terá que haver o desligamento do cordão de prata para o espírito se desligar da matéria. E, de facto, existe a morte orgânica do corpo físico. O espírito só vai absorver o resto das energias e segue o seu caminho. Vivinho da Silva, a continuação da sua jornada no verdadeiro mundo, na sua individualidade, agora é o verdadeiro caminho. Então, logo, a morte existe, mas não existe, porque nós continuamos a vida, lá do outro lado, na outra dimensão, no outro mundo. Pois é, a morte, decorrente da morte. Há muita gente, mesmo ainda médium, não é? Que ainda não se conscientizou das palavras do Divino Mestre Jesus. Do Divino Mestre Jesus, que eu há pouco estive aqui a ler, eu até acho que vou achar aqui, pois é, eu estive aqui, passei-lhe os olhos por cima, sobre a morte, não é? A morte. Mas há muita gente que ainda não se conscientizou que a morte realmente, para o nosso espírito, não existe. Existe a morte para o corpo físico. Não é a morte, acabou as suas faculdades, acabou por falência multiorgânica, acabou. Pronto, não acho. O que eu aqui momentaneamente me lembrou. Acabou a sua faculdade multiorgânica. O corpo deixou de ter as suas faculdades, mas o espírito continua. O espírito continua nas suas faculdades, em plena força e vigor. Porque há muita gente, mesmo médiuns, que ainda não compreendeu bem esta parte, que vive agarrado ao medo, é médium e tem medo, não deixa aflorar em si muitas condições mediúnicas, porque habita na ansiedade, habita no medo, entre outras coisas, não é? E nós teremos que nos libertar, mas é libertar mesmo, para nós termos o acesso a outras condições, que vos poderei dizer que realmente tem muitas condições que nos atormentam depois a mente há algum tempo, porque nós teremos que estar preparados para tudo, para ver o bom e para ver o mau. Aqui não é nós dizemos assim, eu sou médium e só quero ver coisas boas. Não, nós até vemos mais condições negativas, porque é onde necessita da ajuda, é onde necessita da energia e do ectoplasma, é onde necessita do trabalho mediúnico, da prece, da oração, do equilíbrio, da harmonia. Nós vemos algumas condições boas, sentimos algumas melhorias, mas nós teremos que nos libertar mesmo do medo, da angústia, para termos acesso real às condições mediúnicas. Como eu estava dizendo, há muitos médiuns que ainda não se conscientizaram desta condição, porque
graças a Deus, desta condição. Então, meus amigos, minhas amigas, já todos ouviram falar isto nas vossas aulas, antes de estarem nos templos na corrente indiana do espaço. Já todos nós ouvimos falar isto. A morte não existe, a vida continua. Porque, estou-me lembrando aqui deste nosso amigo que gosta de ler a Bíblia, porque está traduzido na Bíblia palavras do Mestre Jesus: tereis que morrer para renascer de novo. É verdade, nós vamos continuar a nossa vida noutra dimensão. Temos lá os nossos familiares, amigos, a nossa família espiritual à nossa espera, batendo palmas, cantando, dançando, porque nós esperamos, porque nós chegamos lá. Cá no mundo físico deixamos alguma dor, angústia, mágoa e saudade. É verdade, e nós somos todos lembrados, sabem? Nós levamos um tempo que somos muito lembrados. Daí o tempo tudo cura, não é? O tempo cura tudo. E nós, à medida do tempo, quem morreu vai sendo esquecido. A dor vai amenizando mais. O pensamento tão aflitivo que era no momento, na altura, vai entrando naquele êxtase e vai por o tempo afora, vai amenizando aquela dor. A dor da morte, da partida, do ser físico, do familiar, do ente querido, porque nós não temos a nossa vida na mão, a nossa própria vida na mão, muito menos a vida dos outros. Então, Jesus, divino e amado Mestre, disse que a morte é uma aparência, é uma ilusão, e é. Mas ainda assusta a muitos. E perturba essa condição, que certamente é essa condição do desdobramento para atividades mediúnicas. Certamente é uma atividade que nós podemos considerar, às vezes até, não é, poderemos considerar um pouco corriqueira em todas as casas espíritas e agrupamentos espíritas, não é, bem constituídos, não é, mostrando-se como uma grandiosa extensão, das atividades de orientação e grandioso consolo que as pessoas de bem e de bom coração podem realizar, independentemente de serem declaradamente espíritas, médiuns, porque aqui não tem denominação. Porque, meus amigos, minhas amigas, nós, antes de sermos espíritas, porque somos espíritas, não é? Mas antes de nós sermos espíritas, nós somos espíritos milenares. Já transitamos por este cosmo há muito tempo, por estes planos. E o facto de seguir a doutrina espírita pode ser considerada, por exemplo, uma circunstância na nossa vida, na vossa vida, que atende às condições, que atende aos anseios ou necessidades especificamente de cada um de vós, em vossa evolução. E de forma alguma pode servir de tipo de credencial que nos separe dos demais irmãos e irmãs por laços de humanidade, não é? Por laços de humanidade.
Pois é, porque nós somos espíritas há pouco tempo, sabem? Nós somos médiuns há pouco tempo, há poucos dias. Mas nós somos espíritos há muito tempo. Porque, como eu sempre digo, nós estamos na terceira dimensão. Nós estamos aqui na terceira dimensão. Terceira dimensão porquê? Porque temos o tempo, o espaço e a matéria. Temos o tempo, 24 horas, o espaço e temos a matéria. A matéria que somos nós, começamos por nós. A matéria. O que é que acontece no mundo espiritual? Não há tempo, não há espaço e não há matéria. Quando nós formulamos um pedido, quando nós queremos, de momento lembrou-me aqui de alguém, não é? Pego aqui no livro, este, ou a Bíblia, por exemplo. Por acaso vai ficar aqui que eu vou ler a seguir, vou dar este vídeo, tenho que terminar, já vai por quanto tempo? 46 minutos, pois é. Pegamos na Bíblia, queremos dizer aqui ler uma leitura da Bíblia, pensando em alguém. Nós, o pensamento, nós vamos buscar aquela pessoa, o nome daquela pessoa. Nós estamos na terceira dimensão. Nós vamos à quinta dimensão, sem sair daqui. Que maravilha! Nós vamos, o nosso pensamento vai à quinta dimensão, vamos formalizar o pedido e vamos, por exemplo, ler aqui por alguém. Fica aqui. Nós vamos fazer uma prece por alguém. Vamos, automaticamente, sem sentir, nós vamos à quinta dimensão. Com essa pessoa, com esse nome. Daí vamos formalizar um pedido. A nossa mente, o nosso espírito, sem se aperceber, desce até à quarta dimensão para formalizar o pedido. Para formalizar o pedido. Formalização de pedido esse que não desce até à terceira dimensão onde nós estamos. Não. Da quarta dimensão, automaticamente nós, ligados, vamos nos ligar, é como um túnel, vai ligar a essa pessoa. A nossa projeção, a nossa energia, a nossa sintonia, a nossa harmonia vai direitinha para aquela pessoa da quarta dimensão. E eu estou aqui sentado. Claro que teremos que ver a condição de cada um, não é? Teremos que ver em que estado cada um de nós se encontra, em que condições mais perturbadoras, menos perturbadoras, atravessando uma dificuldade física, um problema familiar que lhe turba os pensamentos, a mente, a sintonia e a harmonia. Nós não nos damos concentrado devidamente, mas se nós nos concentrarmos devidamente, nós vamos da quarta dimensão, estamos aqui e vamos nos ligar à pessoa. Vamos formalizar o pedido e vamos pedir à espiritualidade, a Jesus, a Deus, aos nossos mentores que vão assistir aquela pessoa da quarta dimensão. Acabou a formalização do pedido, regressa automaticamente aqui a este local onde eu estou. A minha mente voltou para aqui, mas até então estava na Espanha, na França, na Suíça, na Inglaterra, no Brasil, na América, na Coreia, na China, não importa. Tudo
é feito ultrapassando essas dimensões. Quinta, quarta, terceira dimensão, porque nós somos físicos, estamos na terceira dimensão. $50 minutos, é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, meus amigos, minhas amigas, oração de um homem doente. Oração de um homem doente. Porque os homens também adoecem, né? Oração de um homem doente. Feliz aquele que cuida do pobre. Graças a Deus, não é? Graças a Deus. Feliz aquele que cuida do pobre no dia da desgraça. Salve Deus. Oração de um homem doente. Feliz aquele que cuida do pobre no dia da desgraça. O Senhor o salvará, o Senhor o guardará e lhe dará vida e felicidade na terra. Não o abandonará à mercê dos seus inimigos. O Senhor o assistirá no leito do sofrimento, quando estiver de cama, o restabelecerá da doença. Eu disse: Senhor, tem compaixão de mim. Cura-me, embora tenha pecado contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim e dizem: quando morrerá e será esquecido o seu nome? Os que me visitam dizem palavras triviais. O seu coração está cheio de malícia. Mal saem à rua, dão-na logo a conhecer. Todos os que me odeiam murmuram contra mim e planeiam contra mim toda a espécie de mal. Uma doença maligna o atingiu. De onde está deitado não voltará a erguer-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava e que comia do meu pão, até ele se levantou contra mim. Mas tu, Senhor, tem compaixão de mim. Levanta-me para que me possa vingar deles. Nisto reconhecereis que me queres bem. Reconhecerei que me queres bem, se o meu inimigo não triunfar de mim. Tu me ajudarás porque vivo com sinceridade e me farás viver sempre na tua presença. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, minhas irmãs. Meus amigos, minhas amigas, mais uma oportunidade. Este nosso amigo aí, o nosso irmão, gosta de ler a Bíblia, não é? Tem passagens lindas, toda ela, do Antigo, do Novo Testamento. Eu também adoro ler a Bíblia. Gosto, amo, adoro. Então, desejando a todos um lindo e abençoado dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, nos abençoe, guarde e proteja nos vossos lares, nas vossas tristezas, angústias. Que a Virgem Santíssima proteja o vosso lar. Maria, Mãe de Jesus, proteja o nosso lar, vá à nossa frente para nos libertar das amarras, das angústias, do ódio, da raiva, da agonia e do desespero. Nos libertar da doença. Tenhamos fé. Peçamos a Deus, a Jesus, a Maria, à espiritualidade maior. Tenhamos fé que vamos ser bem-sucedidos. Então, a todos envio um grande abraço e que Jesus a todos abençoe. Graças a Deus. Ah.